Fala, humanos, como estão vocês? Espero que sejam todos muito bem, com muita saúde. E é o seguinte, meus queridos, pega seu caderno já e vamos anotar as informações porque são muito importantes. Se caso passar meio rápido, alguma coisa você não entendeu, dá um pause no vídeo, volta, né? Os slides também vão ficar anexados lá na plataforma. Então, vamos estudar. Beleza? Deixa eu arrumar minha voz aqui porque... Peraí. Pronto, voltei. Então vamos lá, no seu caderno já vai anotando as informações, tá? Porque são muito pertinentes. Na aula anterior, a gente entendeu aí alguns conceitos, né? Algumas situações sobre mudança de estado físico, né? Você lembra lá sobre a mudança de estado físico? Nessa mudança de estado físico, deixa eu só mudar aqui meu cursor. Na mudança de estado físico, tudo dependia do jeito que o átomo estava, né? Da organização atômica. E aí a gente vai entender hoje os modelos atômicos, né? Basicamente, imagina o seguinte: do que é feita a matéria? Do que é constituído toda a substância? Essa é uma pergunta, são um tipo de perguntas que estão aí na nossa sociedade há muito tempo, né? Pensadores como o Leucipo, o Demócrito, né? 500 anos antes de Cristo, 460 anos antes de Cristo, eles já formularam ideias assim, né? Deveria haver um limite para a pequenez das partículas, né? Imaginava que se pegava um pedacinho, uma casa, era feita de tijolos, então um tijolo já é menor que uma casa. Você partia essa matéria até ficar um grãozinho de areia, e poderia ser partido mais ainda até chegar um momento em que não dava mais para se ver, né? Basicamente isso que eles pensavam. Eles afirmavam que elas se tornariam tão pequenas que não poderiam ser divididas. Chegava um momento que, de tanto dividir aquele pedacinho, aquele fragmento, não tinha mais como dividir. Isso chamou, né, a partícula última, essa partícula última, de átomo. Tá? Essa palavra é uma palavra grega, né, que não e tomos é divisão. Então é aquilo que não se pode dividir. Tá? Isso é um pensamento que está aí há muito tempo, né? Mas os modelos atômicos mais atuais, eles sugeriram outras situações. Então começamos aqui, com o modelo de Dalton. John Dalton, ele propôs um modelo chamado bola de bilhar, bola de sinuca, né? Que o átomo seria mais ou menos isso aí. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos, né? Isso seria uma regrinha, né? Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, tá? Então, por exemplo, um átomo de plástico é diferente de um átomo de ouro, tá? Mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Então eu tinha lá uma tampinha de caneta, né? Uma aliança de ouro e uma barra de ouro. Então os átomos entre a tampa de caneta e o ouro, eles são diferentes, né? Segundo o modelo de Dalton, os átomos são diferentes, e os átomos que estão no ouro, tanto na barra como na aliança, eles são iguais porque eles são do mesmo elemento. Já os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. Para o Dalton, essa esfera, né, esse modelo esférico, a bola de bilhar, né, ele era extremamente compactado, né? Não poderia ser dividido, tá? Não poderia ser criado nem destruído. Então era uma massinha. Imagina, sei lá, uma bola de gude, aqui fala, acho que biroca, né? Bolita, enfim, era algo semelhante, mas muito, muito pequeno, tá bom? Aí depois de um tempo veio o modelo de John Thomson. Thomson, ele criou um modelo diferente. Ele identificou, segundo os estudos dele, que existiam partículas elétricas no átomo, tá? E o átomo seria um pudim de passas, né? O que seria um pudim de passas? Imagina um pudim cheio de uva passa lá dentro, tá? Então o pudim, ele seria a parte positiva do átomo, tá bom? E as passas, né, as uvas passas, seriam as partículas negativas do átomo. Cada uvinha passa seria uma partícula negativa, tá? De modo que ele ficava neutro. Então, mesmo tendo várias partículas que são pequenininhas, né,
se somadas as quantidades, por exemplo, dá 5 positivo com 5 negativo, dava 0, né? Então elas ficavam nulos. Tudo bem? Então basicamente está escrito aqui. O átomo é uma esfera de carga, também era uma esfera, né? De carga elétrica positiva. Então aqui o centro era positivo, não era maciço e nele se encontram cargas negativas, tá? Distribuídas uniformemente de modo que a carga elétrica total é nula. Então, como eu falei, né? Se eu somasse aqui, no caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu tenho 10 negativos e aqui seria essa bola vermelha seria 10 positivo, né? 10 positivo com 10 negativo dá 0, né? Era isso mais ou menos o modelo de Thomson, o modelo chamado pudim de passas, tá bom? Aí, os nêutrons, eles são partículas atômicas, né? Já foi descoberto, então, deixa eu só voltar aqui. Aqui ele já descobriu que tinha partículas mais do que se imaginava, né? O Thomson. E aí veio os nêutrons, né? Já que foi identificado partículas negativas, surge também algumas pesquisas, né? E trazem essa questão dos nêutrons, que eram partículas, né, que não tinham carga elétrica nenhuma, não era nem positivo e nem negativo. Então aí o Chadwick, ele estudando isso aí, ele batizou essa partícula de nêutron, uma carga nula, tá bom? O nome não podia ser mais apropriado, uma vez que a falta de carga elétrica torna essa partícula neutra, né? E essa partícula, ela vai ficar lá no interiorzão do átomo, tá? Juntamente com os prótons, que é a partícula de carga positiva, que vai entrar na seguinte situação: o modelo atômico de Rutherford. Rutherford ele já mostra um modelo que é um pouco mais parecido com o que é utilizado hoje, tá? Então, pelos estudos, pelas experiências que o Rutherford descobriu que tinha um certo vão entre as partículas, tá? Então o que ele afirmou? Que o átomo era nucleado, tinha um núcleo, tá? E esse núcleo tinha uma parte positiva, tá? E que se concentrava um volume extremamente pequeno. Então o núcleo do átomo era pequeno e tinha carga positiva. Ó, tem carga positiva, tá? Mas tem mais do que tem duas partículas aqui dentro, tá? Tem os prótons, que é positivo, e os nêutrons. E aí, ao redor desse núcleo ficava as partículas negativas, tá? Chamadas de elétrons. Elas ficavam orbitando aí, parecendo um sistema planetário, né? Parecendo um sistema solar, por exemplo, né? Ficava lá, os nêutrons, né, partículas negativas, ficavam rodando ao redor do núcleo, tá bom? Então eles rodavam em órbitas circulares, né, em volta do núcleo. Então o núcleo e essa região, por ter elétrons, apenas partículas negativas, os elétrons, foi chamado de eletrosfera. Tudo bem? Só que daí teve um outro estudo de Bohr, né? O Bohr ele fez um estudo melhorando o modelo de Rutherford. Então ele descobriu que os elétrons eles ficavam em camadas, né, próximas ou mais distantes do núcleo. Então surgiu algo mais ou menos assim. Nós temos aqui no núcleo, né, partículas positivas, né, chamadas de prótons, as partículas neutras, né, tá aqui o em verdinho, tá reunido, então por isso que o núcleo tem carga elétrica positiva, né? Os nêutrons não têm carga elétrica nenhuma, então sobra só positivos, que são os prótons. E ao redor dele, os elétrons ficam lá orbitando, só que eles orbitam em camadas. Então na camada mais próxima aqui, ó, nós temos uma quantidade máxima de poder caber elétrons, tá? Na segunda camada cabe um pouquinho mais e assim por diante. Entendeu? Então são camadas eletrônicas. Ele deu o nome de letras aqui, né? K, L, M, N e assim por diante. Tá bom? Então o modelo de Bohr, ele basicamente tem um núcleo, né? E os elétrons na eletrosfera, eles são divididos em camadas, tá? Camadas elétricas. Meus queridos,
Por hoje é só, espero ter ajudado. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, você manda para mim no WhatsApp que a gente responde isso rapidinho. Tá ok? Isso é tudo, pessoal. Valeu, falou, fui! Corre lá fazer atividade.